Olá pessoal, nesse vídeo aqui a gente vai terminar a história de Israel, né, a história do povo hebreu. Lembrando que o que eu estou explicando para vocês, eu estou explicando com bastante detalhes, mais detalhes do que você precisaria saber. E tem as duas principais características dos hebreus, que é o que você não pode esquecer. E essas duas características são o seguinte, né, os hebreus eles são um povo monoteísta, né, um povo que acredita em um único Deus, e a história desse povo está resumida dentro de um livro, né, que na verdade não é um livro só, é um conjunto de livros chamado de Bíblia. E eu expliquei para vocês nos vídeos anteriores, né, parte de toda essa história do povo hebreu, né, o povo de Israel. O período patriarcal, quando você tem Abraão, Isaac e Jacó. O período do Egito, quando o povo hebreu vai atrás de comida lá no Egito, eles primeiro são recebidos como convidados, depois se tornam escravos. A libertação deles através de Moisés, né, que tira eles lá de toda essa região do Egito, eles passam o Mar Vermelho, ficam 40 anos circulando lá no deserto, né, morre toda aquela geração, Moisés não pode entrar, Josué conduz eles para a conquista de Canaã. Na primeira parte eles são governados por Deus, num sistema chamado de monoteísmo, onde é que eles têm Deus como rei, e quando eles têm algum problema, alguma encrenca, aparecem para eles juízes, mas no final eles pedem para Deus que eles queriam ter um rei. Deus atende esse pedido deles, e eles passam a ser governados por reis. Saul, Davi, que foi o melhor de todos os reis, que expandiu a terra de Israel, e Salomão, que foi o rei, né, que vai ser responsável depois pela divisão do reino, porque depois da morte de Salomão, a gente tem uma divisão do reino de Israel em duas partes. Essas duas partes são essas que aparecem aqui. Né? Como Salomão vai construir muita coisa, o templo, o palácio, ele cobra muitos impostos, isso vai gerar uma insatisfação muito grande. E quando Salomão morre, a gente vai ter uma divisão que vai acontecer dentro de Israel. E o reino unificado vai se dividir em duas partes. Né? Você vai ter 10 tribos, né? Porque Israel era formado por 12 tribos que representavam os 12 filhos de Jacó. 10 tribos vão ficar nesse reino do norte, né? Que aparecem nesse mapa aqui em azul. E duas tribos vão ficar embaixo, que são a tribo de Judá e a tribo de Benjamim. Tá? Então a gente tem essa divisão. O reino de Israel se divide em duas porções. O reino de Israel no norte e o reino de Judá, que fica no sul. E eles vão ter destinos diferentes. Né? O reino do norte ele vai ser um reino que vai ter bastante instabilidade política, ele vai mudar bastante de governante. Eles vão ter, em um curto período de história, mais de 19 reis diferentes, muitas intrigas e assassinatos e golpes e coisas assim. Isso vai enfraquecer bastante o Reino do Norte. E esse Reino do Norte vai ser invadido por um povo chamado de assírios. Quando a gente estudou Mesopotâmia, eu falei para vocês dos assírios, que era um povo extremamente violento e que conquistou boa parte da Mesopotâmia. Esse povo, os assírios, vão conseguir conquistar o Reino do Norte, vão conseguir conquistar esse território do Reino do Norte e vão acabar conquistando toda essa terra. E essas 10 tribos que faziam parte do Reino do Norte, elas acabam desaparecendo. Elas acabam se misturando com esses assírios e eles geram um povo que é chamado de samaritanos. Os samaritanos são descendentes dos hebreus, mas que se misturaram com os outros povos, com os povos conquistadores. Então esse Reino do Norte, ele deixa de existir. O Reino do Sul, né, ele tem uma história um pouco diferente. Né? Ele sobrevive por mais uns quase 200 anos, né, porque o Reino do Norte acaba em 722 antes de Cristo, né, lembrando que antes de Cristo as datas elas são decrescentes, tá? Então você tem o ano zero, que é o ano do nascimento de Cristo, e quanto mais antigo, maior é o número. Então 722 antes de Cristo aconteceu antes de 586 antes de Cristo, tá? Então, o Reino do Norte vai acabar em 722, mas o Reino do Sul vai viver por mais um período, por mais um século. Só que eles vão ser dominados pelos babilônios. Um rei chamado de Nabucodonosor, que era o rei da Babilônia, né, no segundo governo dos babilônios, né, ele vai conseguir expandir e conquistar um monte de terras e ele vai acabar invadindo a cidade, a capital, Jerusalém. Né. Nessa primeira invasão, ele vai levar um grupo de pessoas para a Babilônia, entre os quais vai estar o profeta Daniel. Né. Depois você tem outras levas, 4 levas diferentes de pessoas que são levadas lá para a Babilônia.
Só que o rei de Israel, né, o rei de Judá, desculpa, ele acaba se envolvendo numa intriga, acaba se envolvendo numa encrenca com o rei da Babilônia. O rei da Babilônia então acaba mandando destruir a cidade de Jerusalém, suas muralhas e o templo. E os judeus então, eles são todos levados lá para a Babilônia e vivem no cativeiro babilônico. Só que o Império Babilônico também é dominado por um outro império que nós vamos estudar ainda, né, que é chamado de Persas. E quando os persas invadem a Babilônia, eles mandam os judeus de volta para sua terra. Eles são levados de volta. Aqui você tem a história de Esdras, de Neemias. Eles reconstroem a cidade, as muralhas de Jerusalém, reconstroem o templo. Né? E eles vivem de boa, né, durante esse domínio persa por um período. Só que depois eles são invadidos por um outro povo, né, que é o Império Macedônico. E depois que eles são conquistados pelos macedônicos, eles são conquistados pelos romanos. E em 70 depois de Cristo acontece um negócio bem importante, que é a diáspora do povo grego. O que foi isso? Né? Os judeus, eles estavam vivendo durante o período do Império Romano, mas eles se envolveram numa encrenca, numa tentativa de revolta contra os romanos. E os romanos então expulsaram os judeus de sua própria terra. Então eles pegaram aquela terra, expulsaram os judeus da terra, é o que nós chamamos de diáspora. Os judeus tiveram que se espalhar pelo resto do mundo, e os romanos, só para provocar, começaram a chamar aquela terra de Palestina. Né? Palestina, em latim, era Filistim, significa terra de filisteus. Ou seja, os filisteus eram inimigos dos judeus, e eles começaram a chamar a terra dos judeus da terra dos seus inimigos. E o povo judeu foi expulso de sua própria terra. E a partir disso, a gente tem o desenvolvimento de um povo que era um povo apátrida, um povo que não tinha pátria. Até 1948, tá? A gente está falando de 70 depois de Cristo, até 1948, o povo judeu era um povo que não tinha terra, eles não tinham um país para eles. Eles eram um povo que não tinha um país, mas que eles tinham dois elementos que faziam eles se entender como povo: a sua religião, né? Então eles eram um povo que preservaram as suas características religiosas, o seu monoteísmo, os seus rituais, né? As suas crenças, e uma cultura que era uma cultura diferente da dos outros povos, né? Porque os judeus, eles têm uma série de rituais, uma série de crenças, uma série de hábitos de alimentação, né? Uma série de festas religiosas que destacavam eles dos outros povos. Então, embora os judeus não tivessem um país, não tivessem um território, eles estavam espalhados pelo mundo, mas onde você tinha judeus, esses judeus continuavam a viver como judeus. E eles viviam como judeus separados dos outros povos. Então, se esses judeus eles iam para a Alemanha, eles continuavam sendo judeus na Alemanha. Se eles iam para a Itália, eles continuavam sendo judeus na Itália. Se eles iam para a Espanha, eles continuavam a ser judeus na Espanha. Era um povo que se manteve como povo por causa de sua cultura e de sua religião, e não por causa de sua pátria, não por causa de sua terra. Em 1948, depois da Segunda Guerra Mundial, eles vão ter o território devolvido para eles. Mas isso é outra história, isso é uma coisa que a gente estuda só lá no 9º ano, né? Não é no 6º ano que a gente acaba estudando esse tipo de coisa. Agora, resumindo isso, né, nos últimos 3 vídeos eu falei muita coisa a respeito da história dos hebreus. Né? Resumi praticamente todo o Antigo Testamento para vocês. Mas você não precisa saber tudo isso, você não precisa saber todos esses detalhes. O que você precisa saber sobre os hebreus são 2 características. Eles são um povo monoteísta, que acredita em um Deus só, e a história desse povo está na Bíblia, né, principalmente no Antigo Testamento, nos 39 livros do Antigo Testamento, né, que formam essa história toda desse povo. Todos esses detalhes você vai aprender muito mais se você fizer catequese ou escola bíblica, mas era só um fio condutor resumido para você entender principalmente esses 2 detalhes que separam o povo hebreu dos outros povos. Beleza, pessoal? É isso daí. Abraço.